Olá pessoal, hoje eu quero compartilhar com vocês algumas reflexões que normalmente eu faço, ajudo algumas pessoas a fazerem a respeito de uma pergunta que é bastante comum, um questionamento que é bastante comum, se eu devo largar tudo para empreender, Então, tanto clientes meus ou nos grupos que eu participo de empreendedorismo, é muito comum a gente ver essa pergunta se repetir, esse questionamento se repetir. Se ela deveria largar o emprego dela atual, que ocupa normalmente 44 horas da semana dela, para se dedicar exclusivamente ao seu projeto de empreendedorismo. O que acontece nesse processo de análise que as pessoas fazem em relação a se deve ou não deixar o seu emprego para poder se focar exclusivamente em empreender, é que elas partem de uma análise entre uma expectativa de como seria a vida delas se elas deixassem o trabalho atual e essa expectativa muitas vezes, como quase tudo na nossa vida, não corresponde à realidade, porque ela criou expectativas maiores do que como as coisas realmente funcionam na realidade, Então, uma expectativa, e aí vamos para as expectativas positivas que a pessoa tem em relação a isso. Se ela tomar essa decisão, o que vai acontecer na vida dela? Ela imagina que ela vai ter mais tempo livre. Então ela vai ter mais tempo livre para poder se dedicar ao seu projeto, e isso vai ser muito bom, porque aí se ela tem mais tempo livre e ao invés de dedicar 44 horas da semana dela para um trabalho que não está realizando mais ela sabe que ela vai poder dedicar essas mesmas 44 horas para o projeto pessoal. Então o projeto pessoal vai começar mais rápido e de repente vai trazer um retorno financeiro também bem mais rápido, Então a pessoa tem essa expectativa. Ela tem expectativa de que ela, trabalhando somente com o projeto dela pessoal, ela vai ter um foco maior. E tendo um foco maior, o trabalho vai ser muito mais bem feito, vai ter uma qualidade maior. Outra expectativa que as pessoas têm é de que elas não vão ter mais um chefe chato. Tirando aqueles chefes, terríveis que a gente sabe que existem, não vou negar que isso realmente exista, mas no modo geral as pessoas sentem que chefe é sinônimo de cobrança e que não é uma coisa muito legal. Então as pessoas acham que vão estar livres disso, focando no seu próprio projeto, porque elas vão estar lá livres para decidir o que vai fazer, quando vai fazer, sem ter ninguém cobrando elas. Então, outra expectativa que as pessoas têm também, que elas vão acabar se sentindo mais criativas, porque elas vão estar focadas nesse trabalho, com tempo livre. Isso é um ambiente muito propenso a fazer a pessoa se sentir mais criativa. E com todos esses elementos juntos, o que acontece? A pessoa não vai ter estresse, ela vai ser quase monge budista, focado exclusivamente no seu projeto, até ele dar frutos muito bons. Maravilhoso. Mas sim, existe um ponto negativo aí nessa expectativa. Elas sabem que ao tomar essa decisão de deixar o seu emprego fixo, elas também deixam de ganhar uma remuneração fixa. E aí isso vai comprometer a reserva financeira que elas têm. Porque sim, essa pessoa precisa ter uma reserva financeira. Se você é uma pessoa que está pensando em largar seu emprego para empreender e não ter uma reserva financeira, esquece, da onde que você vai se manter? Alguém vai pagar suas contas? Alguém vai te sustentar? Se não for esse o caso, as pessoas, no geral, elas vão pensar que elas vão começar a usar o dinheiro da reserva financeira. Então ela tem que avaliar bem se o dinheiro que ela tem guardado é suficiente para o número de meses que ela vai ter que se manter até o projeto dela começar a dar lucro de fato. E aí, beleza, expectativa maravilhosa. Mas aí o que acontece na prática? E aí isso eu realmente vejo acontecer, com alguns clientes que eu acompanho, e a pessoa tem muito tempo livre, todo o tempo do mundo livre, ela acha que vai aproveitar esse tempo maravilhosamente bem, mas aí ela descobre que ela tem uma tendência à procrastinação, como a maioria das pessoas tem. Elas começam a querer procrastinar, para sentar lá, para fazer as tarefas ali certinhas, as tarefas chatinhas às vezes, Então ela acorda de manhã, ela vai pra academia, ela volta, passa com calma na padaria, compra lá o seu café da manhã, aí volta pra casa, vai ver o que tá acontecendo nas redes sociais, vai assistir um pouco de TV, e agora é a hora do almoço. Aí essa pessoa tem que fazer o almoço, porque ela deixou de ter um emprego fixo, então para poder economizar aí nos gastos, ela vai precisar fazer o almoço, isso também toma um tempo. Aí tem que lavar a louça, dar uma arrumada de algumas coisas na casa, aí surgem outras coisas na rotina dela, quando ela vai ver, ela vai começar a trabalhar de tarde, não, pro final da tarde, à noite, que ela tá sentando para trabalhar, não, tô muito cansado, vou dormir amanhã, eu foco melhor. E aí
depois, isso pode acontecer, é a primeira semana, e depois ela vê que não, é porque eu tô muito tempo sem tirar férias, vou aproveitar um pouquinho, mas o tempo vai passando, ela começa a ver que isso é meio que um padrão de comportamento dela. Ela começa a, se não se controlar, se ela não se policiar, ela acaba tendo essas atitudes mais procrastinadoras, né? E aí a falta de ter uma rotina e a falta de um planejamento faz com que a pessoa também perca o foco. Então, o foco que ela imaginou que ela teria no projeto, ela não tem. Várias coisas vão acontecendo. Aí a família vê que ela está disponível, ou algum amigo precisa de ajuda, as pessoas começam a envolver essa pessoa para poder ajudar lá. Quando ela vai ver, ela não está focando no projeto dela, está focada em mil e outras coisas. Uma outra coisa que acontece na realidade, lembra lá que ter o chefe era muito ruim? E aí ela descobre que até que faz falta ter um chefe, porque a gente tem a tendência de ser menos comprometido conosco mesmo. A gente consegue facilmente manter um compromisso que a gente assume com outras pessoas. Mas, no modo geral, muitas pessoas têm dificuldade de serem super comprometidas consigo. Então, se você disse pro seu chefe que você vai entregar o relatório até sexta-feira, você dá um jeito de fazer seu relatório até sexta-feira. Agora, quando é você com você mesmo, eu negocio aqui internamente e eu não vou entregar o relatório até sexta-feira, não, faço esse negócio, termino essa parte aqui do meu projeto na terça-feira, e aí ela vê que não ter alguém ali cobrando, acompanhando ela, acaba sendo uma coisa ruim. Então, a expectativa, na realidade, acaba se tornando uma coisa um pouco diferente. A questão financeira, que ela sabia que era uma coisa, né, que era um ponto ali negativo nessa decisão de deixar o seu próprio negócio, começa a pesar mais do que ela imaginava antes. Então, o fato dela não ter mais um emprego fixo faz com que ela se sinta mais ansiosa, porque, enfim, tem que pagar as contas e não sabe exatamente quando que o seu projeto vai começar a dar lucro, ela vai começar a tirar dinheiro do seu próprio projeto, então isso começa a deixar a pessoa um pouco mais ansiosa, um pouco mais tensa com essa situação. Essa ansiedade pode comprometer também a qualidade do projeto. Ela imaginou antes que ela teria foco total, ela poderia fazer um negócio de uma super qualidade, e que agora ela não está vendo porque ela está querendo apressar para poder ver se o trabalho começa logo a dar um retorno que ela espera. Outro ponto que também é importante, o fato dela estar usando a reserva financeira dela pode fazer com que ela tenha uma sensação de que está adiando sonhos importantes. Então, se ela tinha aquela reserva financeira para poder se aposentar mais cedo, ou se ela estava fazendo aquela reserva financeira para comprar uma casa própria, ela pode sentir que, poxa, agora que eu estou usando esse dinheiro, esse meu sonho grande, mais importante, eu estou jogando ele mais para frente. Isso pode dar uma sensação de frustração. E outro ponto também é que o fato dela estar usando os próprios recursos para poder viver, e como eu falei antes, a pessoa vai começar a cozinhar em casa, ela vai começar a perceber que várias coisas em que ela vivia, que ela tinha ao redor dela por ter um emprego fixo, ela já não tem mais. Então, ela já não almoça na rua, mas porque ela não tem mais lá o ticket de alimentação que ela tinha da empresa, que às vezes até sobrava para uma festinha no final de semana. Não tem, não dá, então ela não tem mais isso para poder contar. Se ela estava acostumada a pegar o Uber mais vezes durante a semana, ela começa a ver que não dá, tem que começar a ir para os lugares de ônibus para poder dar uma economizada. Então, em várias coisas da rotina dela que ela podia ter um pouco mais de conforto, gastar com um pouco mais de conforto, ela vai pensar duas vezes quando estiver usando a própria reserva. E isso também pode gerar um sentimento negativo e até mesmo afetar a própria autoestima da pessoa. Porque imagina, antes eu podia fazer um monte de coisa, agora não posso. Poxa, será que eu não sou mais tão capaz quanto eu era antes? Então, esse é um tipo de questionamento que acaba surgindo em algumas dessas pessoas, de sentir a sua autoestima até um pouco abalada pelo fato de ela não estar mais podendo consumir o que ela consumia antes. Então, e aí? Agora o cenário é negativo, não tem como lidar com isso? Então, temos sim algumas soluções para isso aí, então vão algumas ideias para vocês. Em relação à questão da rotina, do horário, isso é uma coisa que eu geralmente trabalho muito com os meus clientes, né? Que essa flexibilidade que a gente tem para poder trabalhar de casa, ela acaba sendo, de casa ou trabalhar no nosso próprio projeto, ela acaba sendo um pouco relativa, né? Porque você vai precisar de X horas para poder entregar a coisa que você tem para entregar. Então, se você não senta e faz o negócio naquelas X horas, você vai estar tomando muito mais tempo. Então, o que a pessoa pode fazer sentar, organizar os seus horários e definir. Eu preciso trabalhar, vamos supor, 4 horas por dia. Vou sentar, vou trabalhar todo dia de
1 da tarde às 5 da tarde, porque eu produzo melhor na parte da tarde. Ou então, não, eu prefiro acordar e trabalhar logo, então eu vou trabalhar na parte da manhã. Então, procura determinar um horário, mesmo que você precise flexibilizar ele ao longo da semana, mas procura ter um horário fixo de trabalho, ou o mais fixo que seja possível, assim, uma agenda da semana mais fixa, que isso te ajuda a voltar a focar no seu projeto e se outras coisas surgirem, não, vai ser fora desse horário que eu uso para trabalhar. Então, isso é uma coisa que ajuda bastante. Você começar a estabelecer uma rotina dentro do que você espera para sua vida. Uma outra coisa que a pessoa pode fazer, o fato de não ter mais lá o chefe cobrando, ela pode pedir para alguém, ou a pessoa contrata, né, um coach, alguém para poder acompanhar ela nesse processo, ou ela pode pedir para alguém, algum amigo, alguém que esteja inteirado do projeto, para acompanhar ela. Se ele, como se fosse um melhor amigo, o anjo da guarda, que fica ali questionando, perguntando, e aí? E aquele prazo, tal coisa? Então, para de alguma forma ela se sentir cobrada, dar satisfação para alguém. Porque o fato dela ter que dar satisfação para alguém, faz ela se comprometer mais com as coisas que tem para fazer. Então, essa é uma outra alternativa para lidar também com essa realidade. E para lidar com a parte financeira, o que a pessoa pode fazer? Então aqui vão umas 2 ideias. A pessoa pode fazer essa transição de uma forma mais suave, não fazer uma coisa abrupta. De repente ela deixou o emprego dela e passou a focar no projeto de empreender. Ela determina X horas por semana para dedicar ao projeto dela, e aí ela vai fazendo isso enquanto ela tem um emprego fixo, né? Até que ela sinta que o projeto dela está começando a andar, que está começando a ganhar, que de repente até dá para pagar as despesas dela para poder sair do emprego para focar só no projeto. Essa é uma alternativa. Uma outra alternativa é a pessoa focar em sair do emprego que ocupa lá as 40, 44 horas semanais e ter uma fonte de renda fixa que ocupe menos horas. Então, de repente, essa pessoa pode passar a dar aula, essa pessoa pode pegar algum tipo de trabalho como freelance, mas que seja um trabalho fixo, que ela consiga ganhar o suficiente para pagar as despesas do mês. Então, essa é uma outra forma também de diminuir essa pressão e essa ansiedade que o trabalho empreendendo e usando a sua própria reserva financeira acaba trazendo. Em relação a essa última dica de manter um trabalho fixo até que o seu trabalho dê um retorno, eu indico para vocês lerem 2 livros que eu acho sensacionais sobre isso. Um deles se chama Roube como um Artista, do Austin Kleon, e o outro é A Grande Magia, da Elizabeth Gilbert, que é a mesma autora do Comer, Rezar, Amar. Então, esses 2 livros, eles falam sobre criatividade, como que a gente pode viver uma vida mais criativa, como que a gente pode viver uma vida criativa sem medo. Embora o foco principal do livro seja para um público de artistas, de pessoas que trabalham com pintura, como escritor ou como fotógrafo, enfim. O conteúdo que está ali não se resume só para esse público. O conteúdo dali pode ser aplicado para qualquer pessoa que esteja querendo fazer um projeto nascer, né? Qualquer pessoa que esteja criando algo, criando um conteúdo para a internet, enfim, qualquer pessoa pode se beneficiar das dicas que tem nesses livros. Uma coisa interessante é que nesses 2 livros eles falam da importância de você ter um trabalho fixo até o seu trabalho artístico te dar um retorno. Então é a mesma lógica. Vocês precisam ter um trabalho fixo até que o seu trabalho no seu empreendimento comece a dar um retorno. E aí você vai se sentir mais à vontade de deixar o emprego fixo e se focar só no seu empreendimento. Então eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas ou dessas reflexões que eu trouxe aqui para vocês, que elas possam ser úteis para você poder tomar uma decisão mais sabiamente. É óbvio que existem extremos, então existem pessoas que, por exemplo, têm um trabalho realmente muito desgastante, um trabalho muito estressante, que acaba tendo que tomar essa decisão de largar um emprego logo para poder começar a empreender. E são realidades mais extremas, né? Mas no modo geral as pessoas conseguem fazer essa transição de uma forma mais suave. Então tenta pensar nisso, como que você pode pegar isso que eu falei aqui e aplicar à sua realidade, como você pode fazer essa transição ser mais suave, ou como você pode evitar de lidar com esses fatores negativos que ocorrem na realidade, porque na expectativa é tudo lindo, mas na realidade a gente acaba tendo desafios que a gente acaba tendo que enfrentar como empreendedor. E se você gostou desse vídeo, peço para você dar o seu joinha aí de baixo, deixa nos comentários alguma dúvida ou então alguma coisa que você queira complementar do que eu falei, que eu acho muito legal ter esse bate-papo com as outras pessoas que assistiram o vídeo também. E se você gostou também, que você compartilhe com os seus amigos que estão pensando em empreender, que começaram a empreender, ou que você saiba que tem essa dúvida se deve largar o seu emprego ou não para poder empreender.
E lembre-se de se inscrever aqui no canal, que aí você vai ficar por dentro de todos os novos vídeos que forem sendo colocados aqui. Então é isso, gente. Até a próxima!